Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do Trump, que deu um ultimato para o Putin, falou para o Putin acabar com essa guerra ridícula, ou então ele vai ser obrigado a aumentar as sanções contra a Rússia. Isso é uma notícia duplamente ruim para os russos, tá? Porque os russos estavam apostando muito no Trump simplesmente cortando a ajuda à Ucrânia, né? Era isso que o Putin apostava, que o Trump cortaria a ajuda à Ucrânia, e aí realmente a Ucrânia ficaria numa situação muito delicada, só com a ajuda europeia. Não é que ia acabar totalmente a ajuda, iria ter ajuda europeia, mas certamente seria um problema para a Ucrânia. Não só isso, como arriscava o Trump pressionar a Ucrânia para acabar essa guerra. Aparentemente não vai ser essa a ideia do Trump. O Trump já está pressionando o Putin. E aí você pode ter certeza que o Putin vai sentir isso muito, porque no final das contas ele já está numa situação econômica muito delicada e não consegue se segurar nessa guerra por mais muito tempo, né? Como eu avisei para vocês, o Trump vai acabar sendo melhor para a Ucrânia do que a reeleição do Biden ou a colocação da Kamala Harris por lá, né? Não dá para saber ainda totalmente as medidas do Trump, né? Temos que aguardar para ver o que vai acontecer a partir daqui, mas as primeiras indicações são muito boas. Eu falo mais sobre esse assunto lá no meu canal Mundo em Revolução, em que eu falo diariamente sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia. Vai ter vídeo sobre isso, eu vou falar sobre esse assunto lá também. Mas aqui eu quero trazer esse ponto porque eu acho que é muito importante para ressaltar um ponto que eu venho falando há muito tempo. A direita que tem futuro é a direita anti-Putin, é a direita pró-Ucrânia. Direita pró-Rússia não tem futuro, direita pró-Rússia é esquerda. Essa notícia foi sugerida por Han Solo, tirou primeiro, Parei de Beber Pinga por causa do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a própria máquina de propaganda russa fez muita força para o Trump ser eleito, com aquela ideia de que o Trump vai acabar com a ajuda para a Ucrânia, que vai cortar a ajuda para a Ucrânia e coisa e tal. E eu sempre apontei para o pessoal que sim, é verdade, alguns colaboradores do Trump, algumas pessoas ligadas ao Trump, de fato falaram coisas absurdas, né? Coisas tipo, que a Ucrânia toma dinheiro dos Estados Unidos e coisa e tal, que o dinheiro dos Estados Unidos está indo para a Ucrânia, não está indo para ajudar os americanos e coisa e tal, o que é tudo uma lorota danada. A Ucrânia está recebendo ajuda financeira dos Estados Unidos, sim, mas a maior parte dessa ajuda é gasta em equipamentos comprados dos próprios Estados Unidos, ou então em equipamentos doados pelos Estados Unidos, que não fariam diferença nenhuma de qualquer forma. Os ATACMS, por exemplo, os mísseis ATACMS, o exército americano está jogando fora, eles estão mudando para o PRISM, né, que é a nova versão do míssil, então eles estão jogando fora os ATACMS. Ao invés de jogar no lixo, estão dando para a Ucrânia. Ou seja, não tem perda nenhuma para os Estados Unidos, só tem coisa boa nisso daí, né? É lógico que o Trump tinha que fazer uma campanha anti a Ucrânia, por quê? Justamente para fazer o contraponto ao Biden, né? Então, politicamente, ele tinha que adotar uma linha distinta do Biden na questão da Ucrânia, mas uma vez tomando posse, uma vez sendo presidente americano, ele não teria outra alternativa que não fosse apoiar a Ucrânia. Mas o pior dessa história é que muita gente está falando assim, não, mas ele vai querer congelar o conflito nas linhas atuais, com a Rússia ficando com todos os territórios que conquistou e coisa e tal. Primeiro, que eu acho que isso não vai acontecer. Segundo, que mesmo que isso aconteça, tenha em mente que a Rússia não consegue manter o território que ela conquistou até hoje. Ela não tem capacidade econômica para manter isso, ela destruiu aquela área toda, aquela área inteira, agora só vive com a ajuda da Rússia, não tem como, até reconstruir as cidades todas vai levar um tempão. Então a Rússia simplesmente não tem como manter esse território que ela está ocupando hoje. A única expectativa que o Putin tinha era o Trump ser totalmente contra a Ucrânia, cortar o dinheiro da Ucrânia e assim o Zelensky cair e botar um regime favorável à Rússia na Ucrânia. Essa é a única saída de vitória que o Putin tinha na Ucrânia e ele sabe que agora não tem, porque o Trump já deixou claro que vai até negociar, pode até ser que tenha alguma linha intermediária aí nos territórios ucranianos. Mas essa linha intermediária não ajuda o Putin. O Putin vai ficar na merda do mesmo jeito, ele não consegue manter isso. Economicamente para o Putin era tudo ou nada essa guerra. Se ficar no meio do caminho, ele perde tudo, né? Essa aqui foi a mensagem que o Trump colocou na rede social dele. Eu não quero machucar a Rússia. Eu amo os russos, sempre tive uma boa relação com o presidente Putin, e apesar da esquerda radical Rússia, da parada sobre conluio com os russos e coisa e tal, nós não podemos esquecer que a Rússia nos ajudou na Segunda Guerra Mundial. Os russos ficaram putos com isso, tá? Diga-se de passagem, porque os russos dizem que foram eles que ganharam a Segunda Guerra Mundial, os americanos ajudaram eles, então os russos já não gostaram disso aqui. E também é mentira isso daqui, porque não foi a Rússia que ganhou a Segunda Guerra Mundial ou que ajudou os americanos na Segunda Guerra Mundial. Foi a União Soviética,
que é a Rússia, mais a Ucrânia, mais Belarus, mais um monte de países, né? 40% do efetivo que lutou na Segunda Guerra Mundial pela União Soviética era ucraniano. Então não foi a Rússia que ajudou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, foi a Rússia e a Ucrânia. Né? Aliás, talvez muito mais a Ucrânia do que a Rússia, no final das contas, se você vê a importância que a Ucrânia teve na Segunda Guerra Mundial. Né? Enfim, mas isso aqui é só detalhe, é só retórica isso aqui do Putin. Né? Tendo dito isso, eu vou fazer um favor à economia russa que está falhando. Outra coisa, ele está reconhecendo aqui alguma coisa que eu já venho falando para vocês há bastante tempo. A economia russa está uma maravilha, o Putin disse que está tudo lógico, o Tucker Carlson passeou no supermercado e mostrou as coisas funcionando. É lógico, gente, as coisas estão funcionando, evidentemente, como na Ucrânia estão funcionando também, como está funcionando em qualquer lugar, com exceção da linha de frente. Isso não muda o fato de que os fundamentos econômicos russos estão na merda, completamente inviáveis no longo prazo. Toda guerra, quando ela começa, ela depende muito de estratégia, de posicionamento, de questões militares. À medida que uma guerra começa a durar muito tempo, vai passando o tempo, toda a guerra se torna uma guerra econômica. Por que os aliados ganharam a Segunda Guerra Mundial do Hitler? Porque eles tinham mais dinheiro, eles tinham uma economia mais favorável, tinham mais recursos na guerra no final das contas, porque ficou uma guerra longa, a guerra longa começou a faltar recursos para a Alemanha, no final das contas perderam a guerra. O que vai acontecer agora é a mesma coisa. A Rússia está sozinha nessa. Tem a ajuda de quem? Do Irã, da Coreia do Norte. Nem a China tem coragem de ajudar a Rússia. E do outro lado tem o resto do mundo inteiro ajudando a Ucrânia, né? Praticamente o resto do mundo inteiro. Tem alguns países periféricos, como o Brasil, que estão cagando devido a presidentes pinguços corruptos. Mas o resto do mundo todo está ajudando a Ucrânia. Então não vai faltar recursos para a Ucrânia. É lógico que essa guerra está sendo muito cara para a Ucrânia também. Aliás, até mais cara do que para a Rússia. Mas como a Ucrânia tem a ajuda do mundo livre, ela vai conseguir superar, ela consegue ficar o tempo que ela precisar nessa guerra. A Rússia não. A Rússia está quebrando. Já está se falando lá de confisco, tipo plano Collor nas poupanças dos russos lá. A situação está por um fio. O Putin está mantendo as aparências, por quê? Porque ele tinha expectativa justamente de conseguir chegar nesse ponto, do Trump tomar posse e aí cortar a ajuda para a Ucrânia. Ele achava, era a última cartada que ele tem. Não tem mais essa cartada. Aqui, ó. Presidente Putin, faça um grande favor, resolva isso agora, pare essa guerra ridícula, isso só vai ficar pior. Se não fizermos um acordo e rápido, eu não vou ter outra opção que senão aumentar o nível de impostos, tarifas e sanções, e tudo sendo vendido para a Rússia pelos Estados Unidos e vários outros países participantes. Vamos acabar com essa guerra que nunca deveria ter iniciado. Se eu fosse presidente, nunca teria começado, né? Ele fala esse tipo de coisa, mas a gente nunca sabe, né? Essa é a questão da história, né? Não tem como saber o que aconteceria se fosse de outro jeito. Nós podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil, mas o jeito fácil é sempre melhor. Vamos fazer um acordo, não tenha mais vidas não serão perdidas. De novo, isso pode parecer uma derrota para a Ucrânia, não congelar o conflito e não sei o que lá e coisa e tal, mas a verdade é a seguinte, o Putin não pode aceitar isso, porque ele sabe que ele não tem condição econômica nem de manter os territórios que ele conquistou nesse momento. Ele precisa da capitulação completa da Ucrânia, e isso a Ucrânia não vai aceitar. O Trump vai acabar se vendo na possibilidade, na única alternativa, que a única maneira de resolver essa guerra é exatamente enviar um monte de arma para a Ucrânia e para a Ucrânia ganhar essa guerra, que aí acaba a guerra, não tem jeito, né? Vai acabar sendo isso que vai acontecer. Tá aqui, ó, o pessoal analisando, Trump exige que Putin acabe com a guerra ridícula ou enfrente novas sanções. O Trump, até na Inglaterra, aqui no jornal Bild da Alemanha, o Trump ameaça o Putin, né? Ou seja, repara como é que isso daqui, só o fato de que o Trump não está cortando a ajuda para a Ucrânia já indica muita coisa. O Trump cortou ajuda para vários países, até para as ONGs aqui no Brasil. A ajuda para a Ucrânia não foi cortada, não. A ajuda para a Ucrânia continua indo. Então, ou seja, isso é um problema. É lógico, o pessoal lá na Ucrânia ainda está preocupado porque sabe que o Putin não vai ser convencido com dinheiro. Ou seja, o que eles estão vendo? O Putin, se fosse por questão monetária, ele já tinha parado essa guerra há muito tempo. Essa guerra já se tornou um imbróglio há muito tempo. O problema é que o Putin sabe que se ele acabar essa guerra agora, nessa situação que ele está, ele cai. E quando ele cair, né, ele perde tudo que ele tem. Vai ser como os outros líderes soviéticos que destruíram a União Soviética. Vai virar um cidadão comum. Ele não quer isso. Ele vai para tudo ou nada, né? Então, isso não vai resolver. O Putin não vai negociar, não vai chegar num acordo aqui. O que o Putin vai querer continuar, ou ele não vai negociar, ou ele vai dizer, vai colocar condições absurdas. Ah, não, que a Ucrânia tem que se entregar, que o Zelensky tem que sair, não sei o que lá. Isso é condição inaceitável.
Então isso não vai resolver. O Trump vai ter que aumentar as sanções contra a Rússia. O Putin vai continuar nessa guerra até não aguentar mais. Já estamos muito perto disso. Eu acho muito pouco provável que essa guerra chegue até o final de 2025. Vamos ver o que vai acontecer. Essa era a última chance que o Putin tinha, que era o Trump ficar do lado da Rússia, e foi para o saco. Já era para a Rússia, porque mesmo que o Trump fique no meio termo, fala, não, pode ficar com os territórios, isso não resolve o problema da Rússia. A Rússia continua quebrando economicamente. Ela não tem saída. Então é isso daí. O fato do Trump querer negociar já acabou para o Putin, né? Se vocês quiserem mais detalhes sobre essa guerra, o que está acontecendo lá, acompanhe o meu canal Mundo e Revolução, em que eu acompanho essa guerra desde o primeiro dia dela, fazendo análise lá das movimentações de tropa, o que está acontecendo, também no eixo econômico. É muito interessante o canal lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.